Olá, você está assistindo ao webinar Pandemia? Como ficou o ensino remoto de arte? Ela faz parte da programação da Mostra Pedagógica do Núcleo de Artes da Escola Municipal de Artes de Aparecida de Goiânia. Esse webinar será sobre o ensino de dança e contará com as professoras Caiara Pimenta e Marília Nepomuceno, do Núcleo de Artes, e tem como convidada a professora doutora Marlene Dornelles. A professora Caiara Pimenta é formada em Educação Física pela UFG, especialista em Educação Infantil, Psicopedagogia e Educação Inclusiva, mestranda em Artes da Cena pela Universidade Federal de Goiás. É uma professora de dança de nosso núcleo e ministra cursos de dança do ventre e danças populares. A professora Marília Nepomuceno é mestre em artes pela Universidade de Brasília, graduada em Educação Física pela Universidade Estadual de Goiás, pós-graduada em Educação Física Escolar pela Universidade Estadual de Goiás e é professora de dança em nossa escola com cursos de danças para crianças. Nossa convidada é a professora Marlene Dornelles. É docente do curso de licenciatura em dança da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás. Também é professora do programa de pós-graduação em Artes da Cena, Universidade Federal de Goiás, integrante do Núcleo de Pesquisa em Investigação Cênica, Coletivo 22, é integrante do projeto Águas de Menino, Capoeira Angola e do Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas. Além disso, é coordenadora das ações afirmativas da Universidade Federal de Goiás. Fique agora com o webinar. Boa noite, meu nome é Caiara Pimenta, sou professora de dança aqui da Escola Municipal de Artes e gostaria de agradecer, primeiramente, as convidadas do nosso primeiro webinar de dança e já de antemão pedir desculpas, porque vai aparecer algumas vozes de criança em algum momento, que tem duas crianças pequenas aqui, mas tá tudo sob controle. Eu queria começar agradecendo a Marlene Dornelles, professora de dança da UFG. E, Marlene, eu queria que você começasse se apresentando, falar um pouquinho da sua trajetória, tá bom? Para a gente te conhecer. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, ao convite e a confiança do grupo de professores da Escola de Artes. É muito bom aqui estar com duas colegas e amigas, da trajetória da dança em Goiânia. Bom, eu me formei em Santa Maria, eu tive uma formação técnica em balé clássico e me formei em Educação Física na década de 90, no Rio Grande do Sul, na Federal. Depois eu vim para Goiânia com o propósito de atuar, passei no concurso público na Universidade Federal de Goiás, quando ela abre o curso de licenciatura em dança em 2011. Eu fiz meu doutorado na UNB, no programa de artes da cena, na área de linha de composição coreográfica, Então, desde 2009, eu ingresso na UFG para acompanhar, a finalização do curso de licenciatura em dança. Hoje é uma realidade diferente da década de 90, hoje nós temos dois cursos no estado de Goiás, em Brasília mais um, e espalhados pelo Brasil inteiro, na formação de professores de artes e de licenciatura. Hoje eu também atuo na pós-graduação em artes da cena, que também tem o foco na área da dança e do teatro, na UFG, no mestrado, Eu também tenho uma atuação em projetos de extensão com dança, na área de dança inclusiva, que desde 2017 eu venho aí atendendo a comunidade a partir de um projeto que se chama Grupo de Dança Diversos com a Dança Inclusiva. E atualmente eu também estou na coordenação de ações afirmativas da UFG, que vai acompanhar a lei de cotas e uma série de propostas afirmativas dentro da universidade. Maravilha. Nós vamos assistir um videozinho dos alunos da escola contando para a gente como que foi dançar nesse momento de isolamento. E logo em seguida a gente volta com a Marlene para ela contar para a gente um pouquinho como que a dança tem caminhado durante o isolamento social. Oi, meu nome é Maria Clara. Eu acho que a importância das aulas online foi que, mesmo distante, em um momento difícil, conseguimos nos unir
para não deixar de fazer o que a gente gosta, que é dançar. Eu acho que eu tive sim aproveitamento, porque eu aprendi muita coisa que antes eu não fazia a mínima ideia que existia. E eu acho que as aulas no parque têm mais aproveitamento, porque eu acho que presencial a gente aprende melhor do que online. E é isso. Bom, eu gostei muito, né? Porque eu já falei que eu gosto muito de dança. E que foi bom porque no momento de pandemia não dá pra ver ninguém, né? Aí, como a gente tá fazendo a online, né, virtual, dá pra ver algumas pessoas. Eu aprendi várias coisas. A coisa que eu mais gostei foi que você pode experimentar o lugar, tipo, você pode dançar em qualquer lugar, você pode usar pro seu corpo pra tudo. Como eu fiz um vídeo dançando em cima do... Aquilo foi como se a minha vida fosse toda de dança. Porque eu danço forró, danço funk, danço as músicas do TikTok, danço música pop, danço música em inglês, danço várias músicas. Eu não sinto vergonha porque eu já gravei vários vídeos de mim dançando, então não sinto mais vergonha. Nesse tempo de isolamento social que nós estamos vivendo, a dança pra mim é uma coisa essencial, porque a gente fica, né, desanimado em casa, a gente fica sem ter muito o que fazer, não pode sair, não pode ver os amigos. Então, pra mim, a dança é uma coisa essencial, porque eu danço desde os meus 5 anos de idade. Então, quando tudo isso começou, eu fiquei bem desanimada, porque eu quase não dançava. E quando começou as aulas online, tudo isso mudou. Eu percebi que mesmo estando em casa, eu tenho que continuar dançando, porque é uma coisa que eu amo, é uma coisa que me faz bem. Então, assim, pra mim, a dança nunca pode faltar na minha vida e as aulas online me mostram isso. Que mesmo de longe eu consigo dançar, que mesmo de longe eu não posso parar de dançar e que eu tenho que continuar. E o mais legal é que na nossa aula a gente tem um pensamento coletivo, então cada um dá uma ideia, cada um dá uma dica e no final a gente junta tudo e vira uma coisa muito linda. Então eu amo isso e sem contar também que em casa a gente tem um conforto maior, né, pensando por outro lado. E aí com as ideias que as outras pessoas vão dando, a sua mente vai abrindo cada vez mais e a gente consegue fazer coisas lindas. Fazer aula online na pandemia foi muito divertido para mim. Eu aprendi sobre a dança envolvendo as partes do corpo. Não tive nenhuma dificuldade e nenhuma vergonha. E eu gosto muito de dançar e também foi muito divertido para mim. Quando tiver outro, me chama. Olá, tudo bem? Eu sou Sinara, sou estudante do 5º período de licenciatura em dança no Instituto Federal de Goiás e eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho de como foi, né, de como está sendo para mim a experiência do ensino remoto, né, agora durante a pandemia. Acho que a primeira coisa que eu quero, assim, deixar claro é que eu falo de um lugar de privilégio, né? Então, eu tenho uma boa internet que me possibilita, né, assistir de maneira tranquila as aulas. Eu tenho bons equipamentos, né, tanto para assistir essas aulas quanto para produzir, né? Que estamos, em algumas disciplinas, estamos sendo avaliados por produções em vídeo, né? As disciplinas práticas principalmente. Então, eu falo desse lugar de privilégio, de ter as ferramentas tecnológicas necessárias para eu poder seguir, né, a minha aprendizagem. Mas eu tenho colegas que não dispõem, né, desse privilégio e tiveram muitas dificuldades em acompanhar, tanto pela questão da internet, dos equipamentos, por mais que a instituição tenha fornecido, né, no início, uma bolsa para internet e equipamento, eu vejo que para eles foi bem difícil. E
eu tento tirar algo de positivo, né, desse processo todo, que no meu caso foi conquistar mais autonomia, né? Eu, de fato, me tornei protagonista do meu processo de construção do conhecimento, né? Eu me adequei e me planejei e acabei tendo acesso a muito material, a muita pesquisa na área de dança, porque aconteceram vários congressos, né, nesse formato remoto. Então, eu tiro isso, né, como positivo da pandemia. Num curso de dança, a gente sente muita falta dessa proximidade, desse contato, da construção coletiva, né, dentro de um processo coreográfico, por exemplo. Mas eu acredito que a gente, enquanto profissional da dança, ampliou muito a nossa visão e o nosso campo de atuação, né? A gente viu que, por mais que tenha percalços e situações, tem um campo aí que a gente tem possibilidade de atuar, né? Então, basicamente, é isso, assim, a minha experiência foi relativamente boa, mas porque eu tenho as condições necessárias. Mas eu acredito que nada substitui o ensino presencial. Então, Marline, a partir dos vídeos, né, dos depoimentos, a gente teve depoimentos dos alunos da escola, que são crianças de educação básica, alunos meus, alunos da Marília, e também a gente teve o depoimento de uma aluna que faz a faculdade de dança, né, ela faz graduação em dança aqui no IFG, em Aparecida, relatando para a gente como que foi, né, ser aluno, né, e estar dançando durante o isolamento. Agora, e para nós, né, professores, como que foi esse momento? Nós estávamos preparados para isso? Né, a pergunta que mais eu acho que aperta, né, nós estávamos preparados para esse momento, né? Como que nós poderíamos ter nos preparados para esse momento de pandemia, de isolamento, de distanciamento? E aí eu queria te perguntar, Marline, como que foi para você, enquanto professora, né, do seu lugar de professora da universidade, professora do curso de dança, enfrentar esse momento? Então, Kayara, preparados a gente nunca está, né? Porque quando a gente fala que estamos em ensino remoto, a gente tem que pensar que a gente está em pandemia, né? Eu acredito que muitas das gerações a gente não estava preparado para o motivo que levou ao ensino remoto e ao isolamento social, né? Essa palavra ela vai entrar e vai fazer sentido para a gente, eu acho que só daqui a uns anos, né? Essa ideia de ter que se isolar socialmente e que tipo de isolamento, e se foi um isolamento social dentro do que a gente entende, por exemplo, no ato de ser professor ou no ato de fazer arte, de dançar. Então, no primeiro momento, eu acho que a gente não estava esperando e não tinha como se preparar para a pandemia, né? Mas é claro que a gente poderia se preparar para a acessibilidade, né, no campo das tecnologias, que de fato a gente era um país que não tinha acessibilidade no campo da internet, dos próprios computadores. Então, a realidade que nos foi apresentada para a pandemia tem essas várias camadas. Eu vou dizer que a gente também não estava preparado. Nós não somos um país acessível no campo das tecnologias. Esse é o primeiro ponto. Como professora docente da universidade, do curso de dança, nós também ficamos alguns meses pensando como que nós iríamos voltar, como que a gente não poderia parar. A gente sabia que a educação é um aspecto muito importante de qualquer comunidade, então nos foi dado esse desafio, mas nós ficamos 6 meses com o curso de dança parado, né? Nós não demos aula, pensando em quais estratégias, olhando o currículo, os saberes de dança e quais poderiam voltar e como poderiam voltar. Apesar da universidade já estar sendo preparada, estava sendo preparada na sua totalidade, né, para voltar de forma remota, o que a gente tem chamado de ensino remoto emergencial.
Não é uma atividade completamente EAD, porque nós não tínhamos plataforma para isso, mas ela é à distância, né? Então, a gente ficou 6 meses e o curso de dança, assim como eu e outros professores, a gente fez com muito diálogo com os estudantes, né? A gente está lá com estudantes de licenciatura em dança, então são pessoas adultas, né? Que estão também trabalhando, que alguns estavam isolados, outros não estavam conseguindo no primeiro momento, mas a gente, com um diálogo com eles, a gente primeiro começou disciplinas que não eram práticas, ou seja, disciplinas teóricas, né? Mas, com o tempo, logo depois dos primeiros 3 meses e 4 meses, a gente está indo para o terceiro semestre de forma remota, né? Nós entendemos que os desafios para o corpo dançar poderiam ser a partir das redes, a partir do que a gente já tinha também de avanço de discussões tecnológicas na própria dança, a gente tem a videodança, a videoarte, né? E fomos entendendo também que a geração de estudantes, assim como a de vocês, né? Eu tive o prazer de ouvi-los, acho que também trazer as vozes das crianças, né, das adolescentes, alunas de vocês, tanto da professora Marília quanto da professora Caiara, foi muito bacana porque também eu vi a geração de estudantes da UFG, ou seja, né, eu tenho pouco acesso, mas eu já estou acostumada a fazer um pequeno vídeo. Não, professora, nossa, eu já assisti todos esses vídeos que a senhora está pedindo para a gente assistir, para mim não tive tanta dificuldade de gravar um pequeno vídeo, né? Algumas, se tiveram vergonha depois, foi ultrapassado com a vontade de dançar. Então, o que eu falo hoje, Caiara, é que nós não estávamos preparados, né, em termos de tecnologia e também em termos de pensar que era possível fazer aquele corpo dançar de forma isolada, em casa, mas de forma coletiva, porque as palavras união, as palavras que era a vontade de não parar de dançar, ou eu parei de dançar e com o estímulo das aulas eu voltei a dançar. Então, depois eu posso colocar algumas questões muito interessantes que eu vi nas falas das adolescentes e que eu reconheci na fala dos acadêmicos, que hoje estão se desafiando a fazer ateliê de criação, né? Estão se desafiando a encontrar na sua casa espaços que podem, inclusive, multiplicar as possibilidades de dança, né? Sempre com o pé na realidade, sempre pensando que nós estamos em isolamento social por uma questão pandêmica e uma questão contextual do nosso país, né? Cada contexto vai estimular uma realidade, né? Vai estimular uma reação. Então, nós não estávamos preparados, mas a gente está se reinventando, né? Se você vai me perguntar se a dança é a mesma, a experiência não é a mesma, mas os corpos estão tentando dançar. Ótimo. E Marília, como que foi para você, enquanto professora do município, né, que trabalha com crianças e pré-adolescentes, adolescentes da educação básica aqui em Aparecida, esse momento, né, de retorno a essa retomada, como que foi esse ensino remoto, né, esse voltar, porque nós não estávamos preparados, né, como a Marlene mesmo falou. É um desafio muito grande e continua sendo um desafio, eu falo que é um desafio constante. Cada dia que passa, a gente se desafia em uma nova forma de alcançar esses estudantes, né? Então, a gente está sempre buscando alguma alternativa de chegar nesses estudantes. Então, como que foi para você esse momento? Tá. Então, boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde para quem for ver futuramente essa gravação, né? Eu estava de licença, né, me apresentando aqui rapidamente, eu sou formada em Educação Física e tirei licença da rede estadual, da Rede Municipal de Educação por um tempo para ir fazer um mestrado em artes lá na UNB, né, um mestrado profissional em artes, e quando eu retorno, tá nesse momento pandêmico e eu não passei por esse processo inicial de vocês se conectarem com o WhatsApp, né, no município de Aparecida, foi muito a partir do WhatsApp e os momentos pandêmicos, do momento pandêmico. Então, eu meio que me assustei quando eu tive que me preparar para ministrar essas aulas online para essas crianças, mas, assim como a Marlene falou, realmente foi muito difícil, mas não foi impossível, né? Eu fui vendo que realmente dá para se reinventar e propor algumas coisas, né? Então, eu tive a ideia de criar um grupo, a gente criou um curso online de dança, né? Pensando nessa perspectiva da Isabel Marques, aquela estudiosa que pesquisa dança, a dança mais criativa, voltada para a improvisação. Então, eu utilizei bastante as ideias dela como referência, também da Fernanda Souza,
nesse livrinho aqui, eu vou até mostrar para vocês, também fala de propostas de dança para crianças, né? Então, nós criamos um curso online de dança voltado para crianças mesmo, então a faixa etária é de 6 a 12 anos de idade, e fui ali tentar trabalhar com elas a dança, né, nessa perspectiva do online, totalmente à distância. No primeiro momento foi muito, gerou um certo estranhamento, porque a gente está acostumado com espaços para poder dançar, a gente está acostumado com sensações, né, de ver o corpo por completo, e na questão online e à distância e por vídeo foi meio, vamos dizer assim, estranho e esquisito, porque eu não conseguia ver a criança inteiramente, né, os seus corpos. Nas aulas, vamos falar aqui nas aulas ao vivo pelo Meet, né? Então, a gente teve que se reinventar para pensar nas propostas, mas deu tudo certo, eu tive resultados, assim, bastante significativos, eu percebi que as crianças, elas conseguiram entender o objetivo da aula, né? Então, depois nos vídeos, vocês vão poder ver os relatos delas a respeito das aulas de dança e até mesmo do como que o potencial criativo foi bastante desenvolvido, assim, nelas, através das danças, assim. Então, foi muito interessante, apesar de ser nesse período de isolamento social, e tive respostas significativas, né, que com certeza futuramente, assim, vai dar para produzir artigos, relatos de experiências sobre esse momento, para a gente poder discutir, problematizar, assim, no meio acadêmico da dança. E é isso. Bom, no meu caso, quando a Marlene fala das realidades, né, que os estudantes enfrentam, né, que a comunidade enfrenta, eu moro aqui em Aparecida, eu conheço a comunidade, né, os meus alunos, eu convivo com eles diariamente, e eu fui um pouco mais além, foi uma escolha minha, pessoal, né, por conhecer os estudantes e conhecer a realidade deles. Eu me pauto muito nos ensinamentos do Boaventura, quando ele fala dessa desigualdade, né, e que a quarentena ela não é justa para todo mundo, né, nem todo mundo tem a possibilidade, o privilégio de estar em casa, de cumprir esse isolamento. Então, pensando nos meus alunos, né, nos estudantes, na realidade deles, no que eles estavam enfrentando em casa, e na falta de acesso, né, porque a maioria não tinha esse acesso, que nós realmente não estávamos preparados, eles não têm telefone celular, eles não têm internet boa, né, então eles não tinham condições de fazer essas aulas. Então, eu escolhi estar com eles, né, e nós, num movimento deles, né, que partiu deles, eles criaram um grupo para que a gente pudesse dançar no parque. Então, depois de muita insistência, né, a gente conseguiu essas aulas no parque, ao ar livre, buscando, assim, essa realidade deles, né, que quando a gente fala que a gente tem que conhecer a realidade dos nossos alunos. Então, eu me pauto muito nessa luta, né? O Paulo Freire mesmo fala dessa luta, dessa esperança, dessa vontade, como nos vídeos os meninos falam, dessa vontade de continuar dançando, de continuar produzindo, de continuar fazendo a dança acontecer. Então, eu escolhi ir para o parque com eles, né? Eu vivenciei tanto as aulas online. Então, a gente continua se reinventando, né? Algumas coisas deram certo, outras coisas não deram tão certo. A gente tirou muito ensinamento, né, disso tudo. E aí, eu queria perguntar mais uma vez, vou jogar a pergunta para a Marlene, quais são as contribuições, né? O lado positivo disso tudo? O que a gente está tirando de bom desse momento? Yara, como uma educadora, artista também, né, adepta ao pensamento de Paulo Freire e outros, né, pedagogos e artistas que nos fazem entender o mundo, né, eu acho que o esperançar é o verbo que está sendo mais falado no campo da educação, né, eu acho que é ter esperança. Eu queria de novo retomar a fala das estudantes de vocês, daquelas crianças que me emocionaram muito, quando elas falam assim, eu gosto de dançar, eu precisava continuar dançando, né? Eu até parei, mas depois que as aulas, quando tiver mais, me avisa que eu vou, né? Então, assim, tem um caráter aí, e eu fiquei também muito impactada quando, não uma aluna, mas várias alunas, né, estudantes, corpos, sujeitos, né, falaram que eu aprendi. Então, eu aprendi a movimento simbólico, porque eu imaginei, a minha casa virou mundo,
Assim, foram falas preciosas que eu acho que é o que fica. Quer dizer, a gente, num ato de esperança de que a educação não podia parar, assim como os hospitais não podiam parar, hoje o mundo inteiro compreende que a educação não podia parar. Então, né, por mais que a gente saiba que os processos de exclusão aconteceram, né, de fato, muito na educação, hoje eu tenho certeza que as escolas, sejam elas de educação infantil, em todo, né, os níveis de educação, eles não poderiam parar. As pesquisas na área da educação, quando a professora Marília falou, isso realmente, Marília, eu tenho certeza que vai ser, já está na pesquisa da Caiara, que fez um campo, né, uma pesquisa de campo de forma remota, dentro desse quadro de isolamento, então ela vai trazer, com certeza, a educação também vai registrar o ato desses estudantes que foram para cima das árvores para poder ter internet, mas o ato dessas estudantes de vocês que falaram, eu dancei em cima do sofá e descobri que o meu mundo significou. Assim, quando elas se colocam nesse lugar de eu aprendi nas aulas de ensino remoto, e colocam coisas da dança muito preciosas, né, que são dessas autoras que Marília citou, eu aprendi qualidade de movimento, eu aprendi as técnicas, eu aprendi, para mim ficou muito forte essa fala delas, porque realmente houve um aprendizado de resistência, né, é um outro aprendizado, eu acho que aqui, né, a gente está no campo da arte, do contato, do corpo, é um saber que se constrói no corpo, mas eu acho que é mais uma afirmação de que para a nossa resistência, a gente continuou existindo nos corpos daquelas crianças, né, e elas também, porque eu costumo dizer para os meus alunos da graduação em dança, há um esforço mútuo, né? Porque às vezes eu estou com a câmera fechada, eu também compactuo com vocês, assim, às vezes a gente está numa turma de 30, todos estão com a câmera fechada, mas eu confio e depois eu tenho outros feedbacks, assim, né, pelos vídeos, pelos relatos, eles estavam dançando. Então, tem ali um lugar de confiança, né? Porque é isso, a gente não pode garantir a experiência individual de cada um, mas eu acho que o que a gente tira e o sentimento de união também. Sem dúvida, quem pôde ligar a câmera, e eu digo isso também do meu grupo de dança inclusiva, ligar a câmera e ver o rostinho, né, conhecido de uma amiga, de uma colega distante, alguém que não consegue, realmente precisa ficar em isolamento porque é grupo de risco, né, nós não temos possibilidade de ficar isolado socialmente. A gente teve que criar, seja ir para frente da casa e ver o vizinho passar. Ninguém, nenhum ser humano foi criado para ficar em isolamento social, né? E aí isso a gente viu nas redes, os meninos, eles multiplicaram os saberes de informática. A nossa aula não vai ser a mesma. E aqui eu não estou defendendo o ensino à distância de dança, eu estou defendendo que as tecnologias, seja do celular mais básico, vai estar nas aulas de dança, vai estar nos conhecimentos, né? Prova disso é que a gente teve que também correr, né, contra o tempo, a minha geração, de se apropriar dessas tecnologias. Então, eu acho que a gente tem muito aprendizado, sabe? E acho que os principais é isso, fazer esses corpos dançar juntos, né? Dançar na resistência, mas dançar juntos. Eu acho que os aprendizados foram muito significativos, assim, e falo pela fala dos estudantes que eu escutei, né? Tive o privilégio, presente de poder escutar, e os alunos que eu acompanhei no estágio também, Caiara sabe que eu trabalho no estágio na escola, então foram muitas experiências que me fazem falar isso, né? Uma coisa interessante também, que você falando me fez recordar, né, do tanto que também a gente aprende com os alunos, né, eu tive uma experiência essa semana, assim, que eu fiquei encantada, eu estava falando para as crianças assim, olha, eu vou pegar os vídeos de vocês e vou editar, para depois a gente divulgar na nossa mostra cultural na próxima semana. Aí a criança falou assim, professora, eu te oriento a usar o CapCut, ela tipo, me orientando a usar um aplicativo de edição, eu fiquei encantada. Porque realmente eu estou aprendendo agora a editar vídeos, e ela, uma criança de 7, 8 anos, já sabe editar e está me ensinando a editar os vídeos, né? Então eu fiquei encantada. E isso dialoga muito com o que o Paulo Freire fala, que o conhecimento é troca, né? Então, assim, a gente tem que sempre entender e valorizar isso. É isso. Marília, você falando dessa questão dos como a gente aprende com eles, né? Eu falo que eu tenho uma equipe. As minhas aulas pelo Zoom, por exemplo, com o celular, eu não consigo gravar. Então, eu tenho uma aluna que ela é a responsável pela gravação da aula.
Então, toda aula ela entra, eu já torno ela anfitriã da sala e ela é a responsável por gravar a aula e compartilhar com o resto do grupo. Porque ela assiste pelo computador e ela sabe gravar, então ela mesmo grava, ela já edita e joga no grupo. Eu falo que ela é minha assistente. Então, assim, a gente aprende muito com eles. E essa questão de trazer a realidade deles, né? O Paulo Freire mesmo fala da gente trazer a realidade do aluno, esses saberes do aluno, né? Para o nosso coletivo. Nós fizemos um desafio, né? No meio dos nossos cursos sobre os TikTok. Porque elas amam o TikTok, elas fazem TikTok o dia todo. E eu acompanho elas nas redes sociais, eles, né? Então, eles me mandam, olha, professor, o vídeo que eu fiz. Aí eu falei, então tá, vamos lançar um desafio, cada um vai fazer o seu TikTok, vai me mandar. Aí eu falei, depois eu vou editar. Aí teve uma aluna que falou, não, professora, a gente vai fazer um compilado de vídeos e a gente vai fazer o nosso clipe do TikTok. E elas fizeram, cada uma fez o seu, escolheu a música, editou a música, colocou música de fundo, transição. Então, assim, coisas que nós, né, demoramos para aprender, eles fazem, assim, ó, com uma facilidade. E pensando nessas trocas de experiências, né, eu sou mãe, então eu estou vivendo essa realidade de pesquisadora, estudante, de professora e de mãe, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, os meus alunos, eles conhecem os meninos, os meus filhos. Hoje eu fui para o parque, eu não tinha com quem deixar, porque o meu esposo teve que estar presencial na universidade que ele trabalha. Então, eu levei eles. E a minha filha, a Laura, tem 5 anos, e ela, vamos, meninas, hoje eu vou dar aula. Então, cada um vai criar o seu movimento. Então, assim, eu falei, gente, ela já está, assim, internalizando, porque ela participa comigo das aulas, ela me vê, né, falando para as meninas, olha, vocês vão criar, cada um vai criar a sua experiência e tudo. E eu achei tão bonito de ver ela estimulando, olha, hoje eu sou a professora, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse movimento com a fita, a gente estava trabalhando com a fita, e depois cada um vai criar o seu. Então, assim, essas trocas, eu acho que, para mim, é uma coisa que está ficando muito marcado, é estar com os meus filhos, né, nesse momento de pesquisa, de ser professora, estar em casa, né, e dividir com eles o nosso trabalho, né, que eu estou dividindo com eles, o meu trabalho, né, ser professora. Então, eles me veem dando aula, eles participam das aulas comigo, nos vídeos. Então, eu acho que é um momento de crescimento e de experiência com eles, né, e com os meus alunos, muito rico, né, e os nossos encontros, né, assim, por exemplo, eu consegui participar de congressos que eu jamais participaria, né, se fosse presencial, que eu não teria condições de ir. Então, assim, a aluna que falou sobre a graduação, ela falou sobre essa questão de poder estar em vários lugares, né, no semestre passado eu participei de vários congressos simultâneos, né, cada dia você estava em um congresso em uma região do país. Então, assim, a gente viajou o Brasil inteiro, né, pela internet. E é um momento, e foi assim, para mim foi muito rico, foi de muita aprendizagem, né, de poder participar. Eu participei de um evento com o Boaventura lá em Portugal, assim, ao vivo. Então, assim, eu não estava lá, mas eu estava lá. Então, para mim, foi uma experiência também que me marcou muito, de poder estar em lugares que nós não estaríamos se fosse presencial, né, se nós estivéssemos no modo presencial. Então, a pandemia, ela possibilitou, né, esse momento de viagem, de poder, de conseguir partilhar esses saberes, né, com diversos professores, pesquisadores, e para mim isso foi muito rico. E aí eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho de como foi isso, de poder vivenciar essas experiências. A Marlene também trabalha, né, com um grupo de inclusão, e aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que é trabalhar com essas crianças, esses adolescentes, né, nesse modo remoto, que eu acho que é um desafio muito grande. Ah, bacana, Kayara, lembrar. Dar um foco nesse grupo. Realmente tem sido uma experiência muito significativa, né, e diferenciada, porque trabalhar com a extensão é trabalhar com a comunidade, e esse grupo, ele vem desde 2017, e eu posso dizer que a gente não parou nem um mês.
que a gente sabia, né, nós somos residentes do CCUFG, então a gente tem o nosso lugar fixo de ensaio é o Centro Cultural da UFG, enquanto um projeto de extensão, e como a Kayara falou, a gente tem mães, filhos, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, e na sua multiplicidade de, né, seja ela sensorial, motora, neurodiversa, né, então, assim, é um grupo que realmente reúne mais de 30 pessoas. Quando teve a pandemia, a nossa preocupação era não abandoná-los, né? A maioria não tinha problema de conectividade, mas precisava de alguém para minimamente ligar o computador, né, saber qual era a plataforma, e a gente não parou, né, não sou só eu professora desse grupo, a gente tem uma equipe de docentes, né, e fisioterapeutas e pesquisadoras da dança, e foi muito bom, assim, a gente, claro, a gente já tinha um grupo do WhatsApp, né, que era um lugar de estímulo, mas como a Kayara relatou, a gente tem uma ligação também muito grande com Portugal, é o grupo Dançando com a Diferença, né, do nosso conterrâneo brasileiro Henrique Amoedo. A gente já vinha com uma parceria desde 2018. O que aconteceu, Kayara, é que a gente começou a trocar muito mais, né, aulas, videoaulas, então o professor Thelma, a professora que estava lá no grupo, os próprios bailarinos, a gente fazia a aula deles, eles faziam a aula da gente, né, alguns dos integrantes do Brasil não se, é muito curioso, alguns não se adequaram à plataforma, obviamente a aula foi em um tempo menor, né, todas aquelas adaptações que a gente faz, então não era 1h30, 2 horas de aula, a gente não fazia 2 vezes por semana, a gente faz 1 vez por semana, alguns ficam super presentes no WhatsApp, e na hora de vir para a plataforma não ficam o tempo todo, mas são aquelas adaptações que a gente trabalha com a própria palavra já fala, né, que a gente quer incluir a diversidade de tipo de participação diferente, né, então a gente começou enviando aula para eles fazerem, estimulando com que eles filmassem as aulas, mas a gente não deixou uma semana sem estar em contato. E dessa relação com Portugal é isso, a gente conseguiu fazer aula com pessoas, como você falou, que estão do outro lado, né, e se conhecer, né, a diversidade se conhecendo, os dois grupos se aproximando. E isso foi tão bacana que a gente conseguiu participar de editais juntos, editais europeus, editais brasileiros, né? Nós ganhamos um edital, e isso também fomenta fazer dança de diferentes maneiras, né? A gente acabou de finalizar, a gente gravou um espetáculo em isolamento social, né? A gente gravou, e aí o que acontece, né? Deu a possibilidade da Companhia de Portugal dançar com a gente. 5 bailarinas filmaram lá, o restante do grupo filmou aqui, e a edição fez um milagre, né? E é um espetáculo único, com uma dramaturgia única, com uma poética única, com a trilha sonora única, né? E ele vai ser lançado, até aproveito para todo mundo, né? Chama Transbordar, e vai estar no Festival Funarte Acessibilidade Dança. Então, a região Centro-Oeste vai ser a estreia em setembro, então todo mundo vai poder ver esse espetáculo, e ele foi concebido, a ideia do transbordar, né, transbordar saudade, transbordar ansiedade, transbordar amor, esse foi o tema, e as nossas reuniões foram online, toda a criação foi online, né, e quando nós voltamos em fevereiro, a gente gravou em situação pandêmica, com todas as questões sanitárias, a gente fez gravação com dupla só, e depois a edição fez o resto, né? Então a gente gravou presencialmente, mas tudo já vinha construído online. Então, assim, para nós é uma experiência surreal, assim, inimaginável, né? E também a gente encontrou talentos, porque teve um estudante que ele, o Pedro, né? Ele tem síndrome de Down, e ele não se adequava muito à plataforma, ele não conseguia ficar 1 hora dançando com a gente, ele não gostava muito disso, não. Na pandemia, ele começou, tem um lado musical, ele faz aula, né, de música, e ele começava a mandar vídeos para a gente, tocando bateria, tocando guitarra, e ele está nesse espetáculo tocando a bateria dele, né, ele foi para o centro para gravação, e a gente descobre outros talentos, né, também, dentro dessa ideia da arte, né, sem muita fronteira entre dança e performance, a gente foi juntando tudo, e o Pedro está nesse vídeo, tocando a bateria, que ele alimentou esse talento dele durante a pandemia. Então, é isso, a gente continua até hoje, né, se reunindo, né, dentro dessa ideia das plataformas, mas descobrindo outras formas de resistência e de existência, né, porque se não fosse esse edital, a gente não estaria também no cenário brasileiro, né, a gente só se apresentou em Goiânia pela dificuldade, né, e esse foi um edital específico, que fosse um espetáculo virtual, né, e que tivesse acessibilidade como mote, assim, então,
A gente vê como tem essas questões também na pandemia que dão essas possibilidades, essas aberturas, né? E estamos com várias ideias dessa parceria com Portugal que fica mais fácil, parece que a gente descobriu, né, uma coisa que já estava, que poderia ter acontecido antes, né? Mas, enfim, porque no espetáculo de 2018, eles vieram dançar, metade da companhia, alguns da companhia vieram para cá presencialmente. Agora a gente descobriu que pode fazer esses espetáculos virtuais, né? Mas é isso, é um pouquinho da história do que aconteceu ano passado com o grupo Diversos. Muito interessante, fiquei super curiosa e querendo conhecer e saber. Divulga aí a data para a gente poder assistir quando for ter aqui, quando for Tá bom, publicado. já está na plataforma da Funarte, Marília, assim, região Centro-Oeste estreia em setembro. Eu não tenho a data precisa, mas aí depois fica na plataforma. Se vocês também depois, né, quiserem utilizar até mesmo para o material didático, né, de passar esse espetáculo, ele tem duas versões, uma com audiodescrição e outra sem audiodescrição. Mas quando tiver mais próximo da data, eu volto a divulgar para vocês. Maravilha. É muito bom a gente partilhar, né, essas experiências e a gente percebe em cada fala, né, com cada professor que eu converso, com cada pesquisador, a gente percebe o quanto a educação ela tem se reinventado, né, o quanto os professores eles têm lutado para que a educação não pare, né, como a Marlene falou, nós também não paramos, eu acho que a gente ficou uma semana só parado. E aí a Secretaria de Educação já nos comunicou, né, para a gente dar sequência, fazer os grupos no WhatsApp, porque nós não poderíamos esperar uma plataforma, né? Como nós não tínhamos esse planejamento de uma plataforma para essas aulas, a gente não podia esperar que isso ficasse pronto. Então, a gente não podia perder esse contato com os alunos, né? Que imagina 1 mês, 2, esperando uma plataforma, esperando um modelo, né? Isso acabaria que a gente poderia se distanciar desses estudantes. Então, o meio mais rápido para a gente não perder esse contato com os estudantes foi os grupos no WhatsApp, né? Como a Marlene mesmo fala, a gente sempre teve esses grupos no WhatsApp, né? A gente sempre se comunicou e eu acho que foi muito bom, porque assim, eu fiz, quando a Marlene fala da experiência, né, do grupo dela, eu fiz mais ou menos assim, porque nós fizemos processos criativos em casa, né? Com a dança do ventre. E nós filmamos no parque, nosso espetáculo de fim de ano. E foi muito bonito, porque eles escolheram os elementos que eles iam utilizar. Eles escolheram, os grupos deles, eles fizeram por grupos familiares, né? Tinha um que era 2 irmãos e um primo, o outro eram 3 primas que moravam juntos, assim, próximo, o outro eram 2 vizinhas. Então, eles se uniram, né, por convívio, porque eles já estavam convivendo juntos, para ensaiar, eles criaram a coreografia deles, eles escolheram o figurino, eles escolheram os elementos, e a gente filmou no parque. E, assim, foi tão bonito de ver o dia de filmar, que eles estavam, assim, radiantes, assim, nosso espetáculo, nós fizemos, nós criamos. E, então, assim, mesmo em isolamento, né, com todas as dificuldades, foi aula gravada, foi discussão no WhatsApp, foi texto, foi aula ao vivo pelo Zoom, foi aula no parque, a gente estava sempre buscando alguma forma de estar com eles. E para mim o que mais me marcou foi essa possibilidade de autonomia, né? Que acaba que a gente deu mais autonomia para eles criarem, porque por estar distantes, né? Eu falava para eles, eu confio, se você está aí. Então, assim, aos poucos eles tinham vergonha de ligar a câmera, vergonha da casa. Ah, professora, minha mãe fica passando atrás. Ah, professora, o único lugar que a internet pega é na cozinha, é na sala, é no quintal. Então, aos poucos, eles foram perdendo essa vergonha, né, dos ambientes e de expor, né, a família, expor a casa. E eles foram ligando as câmeras. E eu falo que hoje, né, nas aulas atuais, eles já chegam, todo mundo liga a câmera. Aí, quando eles querem falar, eles abrem o microfone. Professora, eu quero falar. Professora, eu tenho uma dúvida. Então, eles já estão com muita autonomia. E eu acho que isso foi uma conquista, né? A gente foi criando com eles de pouquinho, né? Foram microtransformações que a gente foi fazendo para dar essa autonomia para ele, dar essas possibilidades, né? Para que eles pudessem criar,
nos diferentes espaços, a gente usou vários elementos, a gente usou fita, bola, arruma um pedaço de pano aí, eu falava assim, pega um forro de mesa aí da sua mãe, para a gente poder dançar. Às vezes a gente ia trabalhar com bastão, gente, pelo amor de Deus, não quebra nada, para sua mãe não brigar. Uns ia para o quintal, uns ia para o quarto. Então, assim, foram muitos desafios, né, que nós enfrentamos, mas nós continuamos, né, a gente segue resistindo, a gente segue tentando, né, experimentando outras possibilidades para que esses corpos continuem dançando, porque a gente vê nos relatos, em cada encontro que eu tenho com eles, eu vejo o quanto eles gostam, né, eles falam, professor, eu amo dançar, né, não pode parar, a gente não pode ficar sem a dança. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores, né, quem vai assistir o nosso vídeo, de esperança, de que vai melhorar e que nós vamos continuar lutando. Então, a mensagem que eu deixo aqui para as pessoas que vão assistir essa palestra, esse webinar futuramente, é de acreditar que tudo isso vai passar, né? Eu tenho fé, tenho esperança que tudo isso irá passar e logo nós vamos nos reencontrar novamente com as nossas aulas presenciais. As aulas presenciais, na minha opinião, de dança é muito melhor do que as aulas online. Claro que a gente fez muitas reinvenções, né? Criamos bastante, porém, as aulas presenciais também são de extrema importância, a gente não pode deixar de falar isso, né? A gente tem que voltar logo, nos conectar, sentir, perceber os nossos corpos e dançar bastante juntos, e vamos torcer para que tudo isso termine logo, para que todos vacinem, para a gente nos reencontrar novamente. É isso. Bom, eu acho que eu vou centralizar minha mensagem final, né? Primeiro agradecendo a todos que vão escutar, né? E confiar aqui nessa experiência que a gente vem relatando, mas eu queria terminar com uma frase de um estudante do curso técnico de música do IFG, quando ele fala numa aula para a gente que a arte resgata a humanidade, né? Eu queria deixar esse recado para a gente, de acreditar que, de forma geral, em toda a história da humanidade, a arte nos resgata, né? Então, vai nos resgatar, sim, dessa pandemia. Eu desejo, né, no ato de esperançar, que todos nós continuamos apostando, principalmente acreditando que a arte precisa estar na escola, precisa estar na formação de cada um de nós, de cada criança que relatou a importância da dança na sua vida, e que a gente sempre, quando acorde, resgate a importância da arte, né, como a Marília falou, de forma presencial, de forma saudável, mais justa, para todos e todas e todes. Boa noite. Obrigada pelo convite. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença da professora Marline e a presença da professora Marília nessa noite, né, nesse diálogo que nós tivemos hoje, muito importante para a dança na escola, né, aqui em Aparecida de Goiânia. E eu quero só agradecer a vocês por esse momento e que nós podemos, né, acreditar na esperança do reencontro, né, na potência do encontro, na potência que é estar presente, né, que é se fazer presente, que é estar junto. Então, eu sigo acreditando na potência de estar junto, né, estar com os outros, que, como a Marline mesmo colocou, né, nós não nascemos para estar sozinhos, né, então a importância de estarmos em comunidade, em coletividade. E, no mais, é isso. Boa noite, obrigada a todos pela presença, obrigada a todos pela participação, e dias melhores virão. Isso mesmo, muito obrigada também. Agradecer a presença da Marline, muito obrigada, Kayara, e boa noite.